Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós e trazei-nos uma nova primavera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, contemplar a Cristo é a tarefa de todo cristão. É o nosso caminho de vida e de santidade. Mas o nosso querido João Paulo II, ele diz, precisamos contemplar Cristo com Maria. Com Maria. Veja o que ele escreve já no início do capítulo 1 da sua carta apostólica Rosarium Virginis Maria. Transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol. Mateus 17, 2. A cena evangélica da transfiguração de Cristo, na qual os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, aparecem como que extasiados pela beleza do Redentor, pode ser tomada como ícone da contemplação cristã. Ícone da contemplação cristã. Modelo da contemplação cristã. Extasiados diante daquela revelação, diante do Cristo transfigurado. Eles contemplaram. E isso nos mostra aonde queremos ir na nossa busca por santidade. Em direção ao Cristo, nessa contemplação que passa por sua humanidade, passa pelos seus feitos, passa pelos milagres, pelos prodígios, chega na sua palavra, na sua pregação, no seu testemunho e nos leva a uma contemplação mística. Esse é o caminho, esse é o progresso na vida espiritual que tanto desejamos. E ele segue dizendo, fixar os olhos no rosto de Cristo, reconhecer o mistério no caminho ordinário, comum de sua vida e doloroso de sua humanidade, até perceber o brilho divino, definitivamente manifestado no ressuscitado, glorificado à direita do Pai. Isso é a tarefa de cada discípulo de Cristo. É a nossa verdadeira missão. Não existe sentido em uma caminhada com Deus, em uma caminhada na igreja, se não tivermos um desejo profundo de encontrar o Cristo e contemplá-lo de forma mística. Não estou falando aqui até mesmo de uma visão equivocada da espiritualidade ou até sentimentalista, não. Mas de uma visão mística real, uma visão aonde nós nos colocamos diante de Deus e Ele nos eleva a um mistério insondável, a uma profundidade insondável, a um universo espiritual que supera tudo aquilo que é humano, em uma vida de união íntima com Ele. E isso transfigura a nossa vida na carne, a nossa vida no tempo, as nossas atitudes, nossas escolhas, nossos hábitos. Isso é a conversão, que parte de dentro dessa vida de contemplação íntima do Senhor. E aí, João Paulo II diz para nós algo muito interessante. Maria, ela é o modelo de contemplação. Entrar na escola de Maria é aprender com ela esse caminho firme e seguro da vida espiritual. E ele diz assim, a contemplação de Cristo tem em Maria um modelo insuperável. O rosto do Filho lhe pertence de um modo especial. Contemplar a Jesus e o seu rosto é muito mais do que contemplar um semblante físico, ok? Mas é enxergar por trás disso a divindade dele. Nossa Senhora, ela viveu uma experiência impressionante. Olha o que o Papa diz. Foi em seu ventre que se plasmou, recebendo dela também uma semelhança humana, que evoca uma intimidade espiritual certamente ainda maior. Jesus se parecia com Nossa Senhora. E diante dessa intimidade humana, existe também uma intimidade espiritual muito grande. Ela vê, ela contempla. Ninguém se dedicou com a mesma assiduidade de Maria à contemplação do rosto de Cristo.
os olhos do seu coração. Veja que ele não está falando somente de uma contemplação física. Os olhos do seu coração concentraram-se de algum modo sobre ele já na anunciação, quando o concebe por obra do Espírito Santo. Nos meses seguintes, começa a sentir sua presença e a pressagiar seus contornos. Quando, finalmente, o dá à luz em Belém, também seus olhos de carne podem fixar-se com ternura no rosto do filho, enquanto o envolve em panos e o recosta numa manjedoura. Que coisa linda! A contemplação de Maria é especialíssima. É uma contemplação, eu diria até, perfeita. É claro que Maria não é Deus e não alcança nunca a plenitude de Deus, mas abaixo de Deus está ela. E o seu movimento interior, a sua mística, a sua contemplação supera a de todos nós. Maria é o nosso modelo, por isso ela é uma escola segura de vida espiritual. Uma escola segura. O Papa ainda fala aqui das recordações de Maria. Veja o que ele diz, como é forte, gente. Maria vive com os olhos fixos em Cristo e guarda cada palavra sua, como diz o Evangelho. Conserva todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. As recordações de Jesus, estampadas em sua alma, acompanharam-na em cada circunstância, levando-a a percorrer novamente com o pensamento os vários momentos de sua vida junto com o Filho. Então a contemplação de Maria, que ultrapassa a visão física, a leva a uma constante recordação de Jesus, que faz sentido com a ideia da meditação. Maria se recorda do que ela vivenciou. Nós meditamos em cima de uma palavra que é viva, mas nós não estávamos fisicamente com Jesus do mesmo jeito que Nossa Senhora esteve. Nós estamos diante dele fisicamente na Eucaristia, cremos nisso, mas é pela fé que o vemos, que o experimentamos. Maria teve a experiência perfeita, completa, total. E a sua recordação de Jesus, de cada detalhe, é uma verdadeira meditação. Então Maria, que tocou Jesus, que gerou Jesus, que falou com Jesus, Maria que recorda de cada detalhe de Jesus, Maria que o contemplou perfeitamente, ela é o modelo da espiritualidade cristã. Você lembra quando falávamos em outro curso sobre os 3 níveis de vida de oração? A oração vocal, a oração mental, aliás, a oração de meditação e a oração mental de contemplação? Maria viveu isso em plenitude. Em plenitude. E ela pode nos ensinar esse caminho. A não abandonar a oração vocal, mas elevá-la à oração de meditação, mantendo as duas juntas. E posteriormente elevá-la à oração de contemplação, a uma vida contemplativa. E olha que interessante como disse o Papa. Isso é muito, muito interessante mesmo, meus irmãos. Foram estas recordações, a meditação de Maria, que constituíram, de certo modo, o rosário, que ela mesma recitou constantemente nos dias de sua vida terrena. Veja como é impressionante esse pensamento. Maria rezou o rosário, não porque ela ficava falando para si mesma, Ave Maria, não, mas porque ela meditava e diante da contemplação viva os mistérios da vida de Jesus. Esse é o cerne da oração do rosário. E isso não significa diminuir Nossa Senhora, diminuir a devoção, não. Ela mesma deseja isso, nos levar a Jesus. São Maria Luís Grignon de Montfort, ele diz para nós no seu tratado A Verdadeira Devoção, Maria não quer guardar nada para si. Maria, ela quer nos levar constantemente ao encontro de Jesus. Desejo dela. Então, pensar no rosário como uma contemplação de Cristo não significa excluir Maria da oração ou da vida espiritual ou diminuir a devoção a ela. Significa, pelo contrário, encontrar aquele que é o objetivo central da oração do rosário,
E o Papa ainda diz assim: Maria propõe continuamente aos que creem os mistérios de seu Filho, desejando que sejam contemplados para que possam irradiar toda a sua força salvífica. Quando recita o rosário, a comunidade cristã, ou seja, nós, sintoniza-se com a lembrança e com o olhar de Maria. Nós estamos imitando Maria quando rezamos o rosário, porque olhamos para o Cristo. Eu vou bater nessa tecla sem parar. Nós imitamos Maria porque olhamos para o Cristo. Ele é o centro. É o Senhor. E aí você já começa a refletir. Quando eu pego o texto para rezar, quando eu rezo o rosário, eu olho para quê? Olho não com os olhos físicos, mas com essa contemplação espiritual. Para quem eu estou olhando? Para mim mesmo? Para as minhas intenções? Para as coisas do dia a dia? Para Maria ou para o Cristo? Pensa comigo, você pega o terço na mão e começa a rezar. Primeiro mistério gozoso, o primeiro mistério de todo o rosário. Contemplamos o anúncio do arcanjo Gabriel. Contemplamos um dos mistérios da vida revelados aqui na Escritura. Contemplamos. E aí você começa, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mas aonde está a sua mente? Naquela intenção, eu quero rezar esse texto, Senhor, pela cura do meu filho que está passando mal. Eu quero rezar esse texto, Senhor, para que eu tenha força para resistir a esses problemas. Eu quero rezar, Senhor, diante da minha vida financeira. E aí você reza as Ave Marias pensando em quê? Mirando a sua atenção em quê? Contemplando o quê? A si mesma, a si mesmo. Seus problemas, suas intenções. Esse é o foco, esse é o objetivo. É isso que povoa a sua mente na hora da oração. Eu olho para mim. Ave Maria, estou olhando para mim. Ave Maria, eu estou contemplando a mim, os meus problemas, para pedir socorro para Deus. Ave Maria. E aí, em nenhum momento, eu mergulho na contemplação do Cristo, do mistério. Quando, no máximo, eu olho para ela, Ave Maria, e eu penso em Nossa Senhora. Ave Maria, e eu penso de novo em Nossa Senhora. Ave Maria. Deu uma escapada. Voltei para os meus problemas. Não é esse o intuito do rosário, o foco, o objetivo do rosário, meus irmãos. Entende isso? Mas eu vou voltar nisso daqui a pouco. Primeiro, eu vou ler aqui o que está no tópico 12 da Carta Apostólica, quando ele diz rosário, oração contemplativa. É a forma central, é o eixo central da oração do rosário. Olha só, o rosário precisamente, a partir da experiência de Maria, é uma oração marcadamente contemplativa. Ok? Privado desta dimensão, perderia sentido, como sublinhava Paulo VI. Sem contemplação, o rosário é um corpo sem alma. É um corpo sem alma e sua recitação corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas e de vir a achar-se em contradição com aquela advertência de Jesus mesmo, quando ele disse assim: quando orardes, não multipliqueis palavras como fazem os pagãos, eles imaginam que pelo muito falar se farão entender. Está em Mateus 6, versículo 7. Parece então uma contradição que eu estou repetindo palavras, mas não. Por sua natureza, a recitação do rosário requer um ritmo tranquilo e uma certa demora, que favoreçam naquele que ora a meditação dos mistérios da vida do Senhor, vistos através do coração daquela que mais de perto esteve em contato com o Senhor, e que abram acesso às suas insondáveis riquezas. Então, a oração do rosário, ela não é, em sua essência, uma oração repetitiva. A repetição das Ave-Marias é como uma música de fundo, enquanto você medita os mistérios do Cristo. Eu vou repetir isso porque não são palavras minhas, mas de São Luís Grignion de Montfort. Enquanto você reza o rosário, é como aquela música suave, belíssima de fundo, que te ajuda na oração. Essas são as Ave-Marias. Mas o seu foco, sua concentração não está na harmonia, na melodia. Está no Cristo.
Você não se concentra em Nossa Senhora, mas ela está presente como mãe, colocando você no colo, te embalando e cantando uma canção. Mas o seu objetivo é mergulhar na contemplação de Jesus. De Jesus. Ele diz assim que, a partir do rosário, nós recordamos Cristo com Maria. Recordamos aquilo que meditamos na palavra. A partir do rosário, nós aprendemos Cristo com Maria. Aprendemos porque Ele fala conosco, Ele nos ensina. A partir do rosário, nós nos configuramos a Cristo com Maria. É o que diz João Paulo II. A partir do rosário, nós suplicamos, nós pedimos a Cristo com Maria. E a partir do rosário, nós anunciamos Cristo com Maria. Aqui eu tenho que voltar então numa pequena exortação, meus irmãos. Olha, o Papa disse, é preciso rezar demoradamente. Eu preciso provocar um exame de consciência aqui com todos nós. Quando nós rezamos o rosário, ou que seja um terço, que faz parte do rosário, os mistérios gozosos, por exemplo, o que acontece dentro de nós? Às vezes até de forma inconsciente, a gente nem para pensar nisso. Eu rezo e me vem uma satisfação humana porque rezei. Ou eu rezo e percebo que, gostando ou não gostando, feliz ou triste, fazendo sol ou fazendo chuva, eu rezei e eu estou conformando a minha vida com Jesus. De que lado eu estou? Muitas vezes as pessoas rezam o rosário como meta. E depois de rezar, elas se sentem insatisfeitas. Eu rezei, nossa, que sensação boa. Mas não é uma sensação espiritual, é uma sensação psicológica. Eu cumpri um dever, eu bati a meta. Então é uma satisfação pessoal. Eu consegui, olha como eu sou bom. Palmas para mim. E eu faço aquele propósito, rezo o rosário, depois o propósito acaba e eu não continuo em uma vida de oração do rosário. Por quê? Porque já não me gera aquela satisfação. Eu rezo durante 2, 3 dias seguidos o rosário completo, porque eu estou focado, determinado, e aquela satisfação maravilhosa passa dentro de mim. Aí daqui a pouco desanda. Hoje eu não consegui. E aí vem um sentimento de frustração, porque eu não dou conta de rezar o rosário, então eu fico frustrado. Então, o objetivo, a meta do rosário não é mergulhar na intimidade com Cristo. Não. A meta do rosário é fazer uma barganha. À medida em que eu rezo, ele tem o dever de atender os meus pedidos, porque eu me esforcei muito, então eu mereço um prêmio. À medida do que eu rezo, então, eu me sinto satisfeito, porque rezei, é uma recompensa psicológica. Como é bom, rezei o rosário todinho hoje. Vou dormir tranquilo, vou dormir em paz. Aí no outro dia, meu Deus, eu não consegui rezar o rosário todo, eu estou com tão sono, tão cansado, eu vou dormir frustrado. O foco, o objetivo, o centro, não está em Cristo, está em mim. O centro do rosário sou eu. Meus problemas, minhas intenções, minha satisfação pessoal. Porque eu consigo, porque eu sou bom, ou porque eu estou frustrado porque não consigo. Sempre eu. Eu não sou o centro de nada. O centro, o foco, o objetivo do rosário não sou eu. Escute isso com todo o seu coração. O objetivo do rosário é meditar o mistério de Cristo. E nos configurarmos a Cristo é entrar no mistério. Por isso não se faz com pressa, não se faz correndo. O rosário se vive em um processo de recolhimento espiritual. Eu termino com o testemunho do grande João Paulo II, que deixou para nós esse legado, esse testemunho de vida. Ele é um homem de Deus e que enfrentou muito sofrimento na vida, né? Passou pela Guerra Mundial, perdeu tanta gente querida na vida dele, sua família, seus amigos na guerra. Sofreu muito, enfrentou situações dificílimas na vida da igreja, até chegar ao papado. Quando foi feito papa, continuou sofrendo,
Mas uma coisa ele construiu, ele aprendeu, ele firmou na sua vida: a disciplina espiritual. Já no seu pontificado, já como Papa, ele já era um senhor idoso, vamos colocar assim. João Paulo II trabalhava muito, né? Você imagina a rotina de trabalho de um Papa, né, gente? É muito puxada. Horas, horas e horas de muito trabalho. O apostolado, o trabalho, em tantas esferas, dimensões que comportam o trabalho de um Papa, o tempo dele era contado, cronometrado, uma agenda rigorosíssima. Ele rezava, em média, 4 a 5 horas por dia. E eu não estou falando daquela situação: eu estou dirigindo e estou rezando, eu estou aqui cozinhando e estou rezando, eu estou trabalhando e eu faço do trabalho a minha oração. Eu estou falando de recolhimento na oração. Parar, no tempo do relógio, parar para rezar. Parar para pegar o tercinho na mão e contemplar o rosário. Isso demora. João Paulo II, eu penso que ele tinha uma rotina muito mais extenuante, puxada do que a minha e do que a sua. Ele tinha responsabilidades muito grandes. A pressão psicológica na cabeça dele era enorme para dar conta do recado, né? Que difícil deve ser a vida de um Papa, porque ele é um ser humano e sofre muito. Mas ainda assim o homem tinha essa disciplina de oração, de recolhimento espiritual. E eu quero dizer a você, nós só vamos descobrir o caminho do rosário verdadeiramente quando aprendermos a rezar no recolhimento. E não fazer do rosário uma válvula de escape no meio da agitação. Não fazer do rosário um troféu, uma satisfação pessoal. Agora eu sou melhor do que os outros, eu me sinto melhor do que os outros, porque eu dou conta de rezar esse trem aqui. Eu olho para os outros e falo assim, para mim mesmo, né? Será que eles rezam como eu rezo? Será que eles dão conta? Olha como minha vida tá grande, tá maior, tá mais poderosa. Eu me sinto empoderado, porque agora eu rezo o rosário. Olha o testemunho belíssimo do nosso querido Frei Gilson, que reza o rosário com o povo santo de Deus, de madrugada. Ótimo, é uma grande escola de oração que ele está fazendo, e eu aplaudo isso, de verdade. Mas eu percebo que muita gente se apega à satisfação de rezar o rosário e depois não escuta a pregação do Frei. Porque se escutasse, ia perceber que o Frei pega pesado. O Frei, muito melhor do que eu, sabe de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês e prega sobre isso. E por que as pessoas não dão ouvidos, mas ficam presas naquela satisfação? Eu rezo o rosário da madrugada do Frei Gilson. Olha como eu sou bonito, olha como minha vida está boa, como eu sou maravilhoso, como eu sou poderoso. Termina a quaresma, a pessoa encosta o texto de lado e volta a pegar nele na quaresma do ano que vem. Não é isso. O rosário não nos leva para nós mesmos, o rosário não nos leva unicamente para Maria. O rosário nos leva para o Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.